Olá, sejam bem-vindos ao Diálogo de Justiça, o podcast do Tribunal de Justiça de Roraima, que aproxima o judiciário da sociedade, mostrando histórias, projetos e ações que fazem diferença na vida das pessoas. E olha, a Justiça de Roraima tem estado presente cada vez mais, né, na vida das pessoas e seja indo, né, prestando cidadania às pessoas que vivem em localidades mais distantes, seja para as pessoas em situação de vulnerabilidade, como as pessoas em situação de rua, e também ações que resgatam a memória da instituição. E para falar sobre esses três eixos, sobre o Justiça Cidadã, o Centro de Memória e Cultura e o Pop Rua Ajude, nós recebemos aqui o desembargador Cristóvão Sutter, que esteve à frente da implementação dessas ações e coordena esses trabalhos aqui no Tribunal de Justiça de Roraima. Desembargador, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, mas antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer minha autodescrição e em seguida eu gostaria, se possível, se eu também fizesse a sua. Eu sou uma mulher branca, de 1,51 m de altura, tenho um cabelo abaixo do ombro, em tons claros, estou vestindo uma blusa bege e estou aqui sentada na bancada de estúdio de gravação do podcast. Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que nos assistem ou nos ouvem. É uma honra, uma alegria participar desse encontro. Meu nome é Cristóvão Sutter, sou um homem de pele branca, tenho 1,90 m de altura, cabelos curtos e lisos, olhos castanhos e me encontro com um terno azul. Perfeito, desembargador. E falando inicialmente aqui do programa Justiça Cidadã, né, que foi um programa criado em 2021, quando o senhor era presidente aqui do Tribunal de Justiça, e mudou um pouco, né, a geografia da justiça aqui do estado, colocou aí unidades, postos, né, da justiça em localidades onde não eram sede de comarca. Explica pra gente a importância e por que se decidiu implantar esse programa aqui no Judiciário. Pois não, o Estado juiz, ele deve estar presente em todos os locais. Existe uma dificuldade, que não é uma dificuldade de Roraima, de todos os estados, de criação de comarcas, porque nós temos municípios que são comarcas e municípios que não são comarcas, mas que possuem populações que dependem e necessitam do atendimento do Poder Judiciário. Diante dessa realidade é que nasceu o programa Justiça Cidadã, com o objetivo de levar a justiça de maneira fixa, 5 dias por semana, a todos os municípios que não são comarcas e até locais que não são municípios, que são comunidades distantes que têm ali uma população. E isso foi estabelecido, como você disse, nós começamos em agosto de 2021 a instalação do primeiro posto avançado de atendimento, naquela época na comunidade indígena Waimiri-Atruari, e terminamos com todos os municípios, já com os postos avançados e também locais que não são municípios, como Santa Maria do Boiaçu, um local distante, ribeirinho, que tem hoje um atendimento do Poder Judiciário durante todos os dias úteis, de segunda a sexta, das 8 às 18. E é um programa realmente que foi um diferencial para o Tribunal de Justiça de Roraima e fez com que houvesse um reconhecimento, aliás, 2 reconhecimentos nacionais. Conta um pouquinho dessa premiação que o tribunal recebeu por conta do programa Justiça Cidadã. Foi uma ação extremamente inédita e chama atenção em premiações, porque hoje Roraima é o único estado do país que tem atendimento do Poder Judiciário em todos os seus municípios e até locais que não são municípios. Mas mais do que o reconhecimento e premiação, a satisfação é do serviço prestado a essas comunidades distantes. Nós podemos imaginar, por exemplo, a dificuldade de quem reside no Iramutã, que antes tinha que se destinar até Pacaraima, numa viagem custosa, difícil e cara, e hoje é atendido no seu próprio município. Quem, por exemplo, reside em Santa Maria, que antigamente tinha de 1 a 2 atendimentos ao ano pela Justiça Itinerante, hoje pode ser atendido durante todos os dias da semana. E lembrando que os postos de atendimento, que hoje é reconhecido como postos de inclusão digital, num programa mais extensivo do Conselho Nacional de Justiça, eles não têm o atendimento só do Poder Judiciário, mas o atendimento de todos os parceiros do sistema de justiça. Então, é uma possibilidade da comunidade que reside em locais distantes ter acesso a serviços judiciários, mas, em resumo, aos serviços da justiça, de seus parceiros.
E o senhor falou de Uiramutã, recentemente foi implementado o programa Prover, que é uma parceria, inclusive, com a Corregedoria, que justamente é isso, né? É proporcionar às pessoas que realmente precisam do serviço da justiça não ter que se deslocar a uma comarca e ter ali os serviços próximo deles. Explica pra gente um pouquinho dessa iniciativa, desembargador. Geralmente os cartórios de registro civil se situam aqui na sede da comarca. E nós temos muitos municípios que não são comarcas e municípios que são muitos quilômetros da capital ou da própria sede da comarca. É o caso de Uiramutã. Então hoje todo o registro civil, inclusive da comunidade indígena, é feita no município de Uiramutã, sem a necessidade do deslocamento até Pacaraima. Isso facilita porque a partir do momento em que existe o registro civil, aquela pessoa passa a existir de direito no mundo e tem acesso aos serviços que são prestados pelo Estado. Então, de fato, é uma inclusão social e abre portas para o exercício da cidadania. E o judiciário tem essa missão também, né, desembargador? Porque desmistificar um pouco essa ideia de um judiciário que atua somente para conceder um benefício por meio de uma decisão judicial, mas e além, né? Ter esse olhar mesmo de cidadania, de se fazer presente na vida das pessoas, de ser um diferencial. E essa é uma das ações que realmente tem impulsionado, inclusive, o judiciário a ser destaque nacional. Como o senhor explicou, não é o reconhecimento em si, mas a preocupação realmente de estar mais próximo do cidadão, né? O judiciário do futuro, que é o judiciário do presente, que se almeja, é aquele muito próximo da população. Então é aquele que não se preocupa em sentenciar, mas evitar um conflito, que tem por objetivo uma integração da sociedade, que carrega consigo outros serviços que não são judiciários. Então aquela figura do poder judiciário, uma figura clássica, que só age mediante provocação, ela existe ainda no mundo processual, mas no mundo efetivo ele tem por objetivo o quê? Aproximando o cidadão, fazer com que ele possa desfrutar de seus direitos que mesmo, às vezes ele nem conhece. Por quê? Porque não teve acesso a esses direitos. Então, o judiciário de hoje, dos dias atuais, é aquele judiciário ativo, proativo, que vai ao encontro da população e possa fazer com que haja uma integração social e aquelas pessoas possam, de fato, exercer sua cidadania. E falando também de uma outra iniciativa muito relevante para a nossa sociedade, o senhor também é responsável, né, coordena o Comitê Pop Rua Ajude, né? Explica pra gente, desembargador, o que é esse comitê, afinal de contas, né, para as pessoas entenderem e a importância dele, né, para atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, estão em situação de rua. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona. Pois não. Inicialmente, nós devemos destacar as ações do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um divisor de águas na justiça brasileira. A partir do momento do surgimento do Conselho Nacional de Justiça é que nós temos essas ações e essas políticas que são tão inovadoras e também com a preocupação de uniformidade. Boas experiências como Justiça Cidadã passam a ser uniformes em todo o país. E capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça é que se desenvolve justamente o atendimento Pop Rua Ajude, que tem por objetivo fazer com que as pessoas em situação de rua possam ser atendidas pelo aparato judicial, pelo aparato de justiça e possam também desfrutar de direitos. Então nós realizamos este ano 2 ações, 2 mutirões de Pop Rua Ajude. O último deles, nós fizemos atendimento de mais de 2.000 pessoas, nós tivemos atuando mais de 20 parceiros, e isso fez com que aquelas pessoas em situação de absoluta vulnerabilidade pudessem ter acesso mais do que o sistema de justiça. Eles tiveram acesso ao CAD único, que abre as portas para os serviços sociais, programas sociais do governo. Houve uma preocupação também com os cuidados de saúde, com vacinação e atendimento médico. Audiências eram realizadas no mesmo momento, no mesmo dia, com a possibilidade também de perícias pelo INSS. Então, toda uma ação global que leva a cidadania a essa população tão vulnerável. E isso tem o signo do Conselho Nacional de Justiça. E uma das questões, né, que Roraima vivencia hoje é a questão da migração, né? E o
judiciário tem esse olhar também, né? As pessoas que estão buscando o Estado oportunidades e estão vivendo situações, muitas delas em situação de vulnerabilidade, estão em situação de rua, e o judiciário tem essa sensibilidade também, um olhar diferente para essas pessoas, né? Eu acho que até mais do que uma missão do judiciário, é uma missão cristã. Você abrigar justamente aquele que vem em busca de novas oportunidades em sua terra e faz da sua terra a terra comum. Então, na questão dos migrantes venezuelanos, existe uma preocupação muito grande do nosso Tribunal de Justiça, no sentido do atendimento. E o Pop Rua também se encaixa justamente nesse grande sistema. É fazer com que essas pessoas que buscam novas oportunidades, que são nossos irmãos, possam ter acesso aos serviços, possam ser considerados efetivamente como cidadãos e desfrutar de direitos na nova pátria. Então esse é o objetivo do Pop Rua Ajude, atender o público em situação vulnerável, inclusive o público migrante. Certo, desembargador. E o Pop Rua Ajude é algo que vai se perpetuar, é algo permanente, vai continuar? Como é que Sim, funciona? sim. Eu creio que é um movimento de mão única que deve se robustecer. Hoje o Pop Rua Ajude também é motivo de destaque na conceituação de qualidade para o Prêmio CNJ de qualidade, então com pontuação. Tem como grande entusiasta o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, e imagino que deve ganhar força, graças a Deus, para atender essa população tão vulnerável. Certo, desembargador. E agora falando também de outra iniciativa que é importante para resgatar a memória, a cultura, que é o Centro de Memória e Cultura aqui do Tribunal de Justiça, que o senhor também, né, coordena. Explica para gente por que criar esse Centro de Memória e a importância dele para o tribunal. A preservação da história, da cultura de um povo é algo essencial, não só para a sua própria identidade, mas também para repetir no presente e no futuro os acertos do passado. E os acertos e também os erros devem ser objeto de registro sob pena de perda. Nenhuma memória é insuperável, ainda mais uma memória histórica. E com esse objetivo também é que foi criado o Centro de Memória e Cultura, que também é do Poder Judiciário, mas é em síntese de toda a população, de todo o povo de Roraima. Então tem-se por objetivo a preservação da memória do Poder Judiciário, da ideia da construção da justiça na Bacia do Rio Branco, mas também é o palco para outras ações e realizações. Nós recebemos e fazemos ali algumas mostras de cultura. Nós, por exemplo, destacamos a cultura indígena. Tivemos também a mostra de cultura e de artes em relação à imprensa. Dedicamos também o espaço aos autistas para tratar um pouco de uma questão que é tão importante. E também outras ações, como, por exemplo, Trilhas da História, que é um programa que tem por objetivo levar às comunidades do interior um pouco da nossa história e levando também os nossos equipamentos, todo o nosso aparato, inclusive tecnológico. Esse é um dos objetivos do Poder Judiciário, porque preservação da história também é construção da própria justiça. E nós atendemos também, com o Viva a História, que é um outro programa, as escolas públicas. Então, todas as semanas nós temos um público ali estudantil que tem acesso ao Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário com ações específicas, inclusive pedagógicas, para que possam entender um pouco mais da nossa cultura, da nossa história, que é tão rica. Como o senhor explicou, é aberto à população, né? Então, quem quiser conhecer o Centro de Memória e Cultura, quiser visitar, funciona ali de segunda a sexta, no horário comercial, as pessoas podem estar indo, precisa de agendamento, desembargador, como é que funciona? Não é necessário agendamento, já faz parte do roteiro cultural oficial do município de Boa Vista, funciona das 8 às 18, de segunda a sexta-feira, e é um local bem interessante porque agrega o tradicional, o histórico, mas também com tecnologia. E fica sempre o convite. Para nossa satisfação, em menos de 3 anos, nós já recebemos mais de 9.000 pessoas. É um dos centros de memória mais visitados e mais disputados do país. Isso aí nos enche de satisfação, de orgulho e sempre com o objetivo de melhorar um pouco mais a cada tempo que passa. Se porventura alguma escola quiser visitar, também pode fazer o agendamento, como é que funciona?
são feitos os agendamentos. Nossa equipe, inclusive, com antecedência, vai até as escolas, conversa com os diretores, com os professores, para ter uma programação específica para cada aluno, para cada série. Então, tudo isso é feito com muito carinho pela equipe do Centro de Memória e Cultura. E é uma forma também dos estudantes, dos alunos, de conhecerem um pouquinho o funcionamento da justiça, já ir construindo, né, no entendimento dessas pessoas, como é que é a justiça, como é que ela funcionava, como é que ela funciona hoje. Tem a apresentação das pessoas que trabalham no Centro de Memória, explicando para esses estudantes. Perfeitamente. E é uma oportunidade também de integração com as universidades. Nós temos, por exemplo, um termo de cooperação técnica com a Universidade Federal, com o curso de arquitetura, e eles vêm desenvolvendo a maquete do Tribunal de Justiça, do prédio do Tribunal de Justiça. Então, significa dizer, é uma construção cultural e histórica não só do Poder Judiciário, mas da sociedade de Roraima. Perfeito, desembargador. A gente primeiro gostaria de agradecer sua participação aqui. Para a gente é uma honra, né? A gente sabe da sua preocupação também, né, com a comunicação do judiciário, que é por meio da comunicação que a gente consegue também um pouco dessa aproximação com as pessoas, através da comunicação que a gente consegue também esclarecer quais os serviços, tirar as dúvidas, né? E hoje nós temos esse núcleo de comunicação, essas instalações também, porque foi uma preocupação da sua gestão, e a gente se sente muito honrado de receber o senhor aqui e também para falar dessas ações tão importantes para a nossa sociedade, né? E esse espaço está sempre aberto, sempre que o senhor tiver realmente ações que tenham essa importância, essa relevância pública, a gente está aqui sempre de portas abertas para receber. E é isso, estamos aqui também com mais esse espaço, caso o senhor queira fazer mais algum apontamento, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui hoje, né, em Diálogo da Justiça, poder participar dessa ação do NUCRI, que é, sem dúvida, um dos melhores órgãos de informação e notícia dos tribunais de justiça do país, por sua qualidade, por sua preocupação de aproximação com a sociedade. Então fica aqui meu agradecimento e meus parabéns a você, Nilsara, a Débora, a todos os profissionais que fazem a grandeza do nosso tribunal e conseguem levar ao público e à população as ações da justiça, as ações sociais e as ações de inclusão e cidadania. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de acompanhar as redes sociais do Tribunal de Justiça de Roraima. Lá você acompanha todas as ações, todas as iniciativas e projetos, e também acompanhe na íntegra todas as edições do podcast Diálogos de Justiça no canal do Tribunal de Justiça no YouTube. Até a próxima!